Olá, amigo telespectador e internauta, estamos chegando com o Esporte Mais, abrindo mais uma semana de expectativa de Campeonato Brasileiro, de Libertadores, de Sul-Americana, esporte nas cidades e muito mais. Lógico, o Mundial Feminino, Brasil saiu, mas a competição avança. Tudo isso você confere agora no Esporte Mais. Bom, iniciamos o programa de hoje destacando o Campeonato Brasileiro. E nós vamos a rodada desse final de semana, né? Nós tivemos aí, vamos lá os jogos, hein? Sábado, Santos 1, Atlético Paranaense 1, Goiás 1, Fortaleza 0, Internacional e Corinthians 2-2 e o Flusão ganhando o Palmeiras por 2-1 no Maracanã. Tivemos Vasco 1, Grêmio 0, São Paulo 0, Atlético Mineiro 2 na estreia do Lucas Moura, um desastre aí do tricolor paulista. Cruzeiro 0, Botafogo 0, Curitiba 0, RB Bragantino, grande campanha 1, Bahia 3, Lanterna América Mineiro 1 e Cuiabá 3, Flamengo 0. Bom, nós vamos saber a opinião do nosso comentarista, nosso companheiro de bancada, que hoje não está aqui, mas vai participar conosco, Pedro Paes. Pedrinho, a gente começa falando desse jogo de mistos, né, entre o Fluminense e o Palmeiras, ambos poupando jogadores de olho na Libertadores, mas o time misto do Flusão acabou levando a melhor. Fala pra gente aí o que você achou dessa partida. Fluminense, Maurício, e o Palmeiras chega nessa fase, eu acho terrível, eu não gosto de começar a poupar jogadores, até porque tem que poupar, que são jogos, vários campeonatos que disputam simultaneamente, e se dá essa pobreza no Campeonato Brasileiro. O Flamengo também jogou, todo mundo joga com o time misto, bota e coloca bagunça. Mas o Fluminense conseguiu aí um bom resultado, né? 2-0, gol de pênalti do John Arias e o John Kennedy, e o Gustavo Gomes aí descontando 2-1 Fluminense. Um jogo em que o Palmeiras jogou na força, com time misto também, em cima da série do Fluminense. Primeiro tempo muito embolado, um joguinho bem fraco. Segundo tempo o Fluminense deu uma respirada, conseguiu tocar a bola, e mais pela parte da lateral direita. O Samuel Xavier, ao meu ver, foi um dos melhores em campo. E é isso, um jogo que poderia ser um jogaço, né, com os dois times completos. Eu sou muito crítico dessa coisa da priorização dos outros campeonatos em detrimento do campeonato brasileiro, mas é o que eles dão valor, dá dinheiro, dá prestígio a Libertadores, a Copa do Brasil. Então eles fazem esse tipo de coisa e o Campeonato Brasileiro fica aí, né, desse jeito, com time misto, a torcida paga para ver um bom espetáculo e às vezes, quase sempre, acontece esse tipo de coisa. Mas para o Fluminense foi bom, aí 3 pontos no Maracanã, e ver aí os próximos jogos, ver os confrontos aí da Libertadores, para ver se acaba logo isso e começa aí o Campeonato Brasileiro a sério. Bom, agora eu sei que você vai falar cheio de gás, cheio de alegria, né, Pedrinho? Afinal de contas, renasce a esperança no horizonte vascaíno. Depois de um longo período, de um longo e tenebroso inverno, seu Vasco venceu o Grêmio por 1-0. O estreante, artilheiro do futebol argentino, marcando o gol da vitória. Diz aí, Pedrinho, e aí? Que alívio, hein? Fala. Maurício, o Vascão conseguiu aí arrancar uma vitória ontem, jogou, pelo menos a gente viu alguma movimentação, vi um ataque, não vi ainda aquela segurada de bola, aquele 10 que não existe mais, né? No caso da Arrascaeta, né, tem um resquício aí bom, né? Que ele é um cracaço.
mas você já vê o Vasco com profundidade, a defesa marcando bem, apesar de, né, de alguns jogadores ali com futebol muito pobre, enxertou as novas contratações aí estão chegando, um destaque aí legal do Paulinho, né, que chegou agora, ontem jogou muito bem, o Medel também pelo esforço, pela marcação, pela força que ele dá, o líder que ele é, e o Veguete, né, que chegou sexta-feira, tomou um banho, foi pro Maracanã, para São Januário, e deu a vitória pro Vasco aí numa linda cabeçada, né, vamos exaltar o momento do Vasco, o único carioca que ganhou final de semana, mas a tarefa é muito difícil, o Vasco aí com 12 pontos, com um jogo a menos, mas tem todo um segundo turno aí, mas vai ter que ganhar pelo menos umas 10 partidas aí. Você imagina, acertando o time, essas novas contratações encaixando, eu acho que vai dar liga. Eu acho estranho o Grêmio, né? Que o Grêmio parece que dá umas quedas. O jogo de ontem foi muito fraco do Grêmio, apesar de ter tido algumas oportunidades, muito mais no primeiro tempo. Mas vejo o Grêmio assim, tem hora que parece que perde a força, perde o entusiasmo, não sei, o Renato troca e coloca a ponta e coloca tudo o Soares ali, né, naquele jogo dele maravilhoso, mas também ontem não funcionou. E outra coisa, estádio vazio, você vê um jogo com estádio vazio, olha, dói no coração, muito chato, parece um treino, e isso também tira muita motivação dos jogadores. Mas tá aí, o Vasco conseguiu o que queria, o Vasco precisava de uma vitória para levantar o moral, para as pessoas acreditarem, os jogadores acreditarem neles, começarem a fazer novas jogadas, aí o Pet também, né, arrancando. Eu acho que vai dar liga, vamos ver aí mais para frente. Bom, a gente vai seguindo ainda com a análise dos jogos do Campeonato Brasileiro. Só antes eu vou lembrar aqui que com os resultados desse final de semana, nós temos o Botafogo abrindo 13 pontos para o Flamengo. O Flamengo segue na vice-liderança, mas com 31 pontos, mas empatado com outros 3 times e ganhando apenas no critério de desempate, que é o ganhando do Fluminense no saldo de gol, não, no número de gols marcados. Flamengo e Fluminense têm a mesma pontuação, o mesmo número de vitórias, mas aí o Flamengo marcou 30 gols, o Fluminense marcou 24. O Flamengo tem saldo de 7 e o Fluminense também tem saldo de 7. Os outros 2 times que têm 31 pontos são o Palmeiras, que completa o G4, e o RB Bragantino, que está na 5ª posição, mas ambos com uma vitória a menos que Flamengo e Fluminense. Aí vem o Grêmio em 6º lugar, com 30 pontos. RB Bragantino e Grêmio estariam ali na pré-Libertadores. E lembrando, na zona de rebaixamento, o Santos entrou na zona de rebaixamento nessa rodada. O Vasco, mesmo vencendo, continua, assim como o Curitiba e o Lanterna América Mineiro. Lembrando que Vasco, América Mineiro, Corinthians e Grêmio têm um jogo a menos. Bom, ô Pedrinho, vamos falar agora do meu Cruzeiro lá com o Botafogo, hein? 0-0, um jogo em que o Cruzeiro teve domínio territorial, teve muito mais finalização. O Botafogo não jogou bem, talvez uma das piores atuações no campeonato, mas saiu no lucro com o 0-0, com destaque para o goleirão Lucas Perry, para o Adrielson e para o Vitor Cuesta, que jogaram muito, e o resultado acabou não sendo tão ruim para o Fogão. O que preocupa é a contusão do Tiquinho Soares, que, segundo expectativas aí no início da semana, poderia ficar um período de até 4 semanas afastado do time titular. E aí, o que você fala para gente do jogo e da ausência do Tiquinho? Maurício, o Cruzeiro fez o jogo dele, né? Tava em casa, apertou. Eu já vi outros jogos do Botafogo e ele sofrendo, né? Tendo que marcar, sendo sufocado, e de repente alguém vai lá e faz um lance
coloca a bola para a rede e ganha. Aconteceu isso contra o Palmeiras, contra o Grêmio, e vai e ganha. Parece que tem hora marcada, agora eu vou ganhar o jogo. E ontem não aconteceu isso, né? O Cruzeiro bem postado em campo, deu um sufoco danado, tanto é que até o final do jogo, né? Se olharmos as grandes defesas do Lucas Perry, um destaque absoluto para o Adrielson, que jogou muito. Então você veja, e teve um problema aí do Tiquinho Soares, né, que vai ser um problema. O técnico tem algumas alternativas, né, tem o Janderson, o Bruno Lage aí para, se quiser um centroavante por centroavante, pode colocar o Eduardo também como um falso 9, flutuando ali na cabeça da área. E também tem Vitor Sá, tem Luiz Henrique, tem opções, entendeu? Para remontar. Claro que o Tiquinho vai fazer falta, que está num momento muito especial, que ele faz dar certo, mas vai ter que conviver agora. Agora é aquela hora que aparece, né, o elenco. Vamos ver, jogo fraco, com um Botafogo sem brilho, sem nada, não conseguia sair, ir para o jogo de igual para igual. Eu acho que o Cruzeiro deveria, assim, eu acho que o placar deveria ter sido 1-0, 2-0 o Cruzeiro, mas o Botafogo está aí jogando lá da sorte também. Apertaram, mas não levaram. A verdade é essa, mas o Cruzeiro aí mostrou alguma qualidade, pelo menos. Bom, quem também poupou o jogador e não se deu nada bem foi o Flamengo, de olho na Libertadores. O Flamengo foi até a Arena Pantanal e viu um antigo carrasco brilhar mais uma vez. Ele fez um gol, deu passe para outro e criou muito problema ali para o Flamengo. A gente reviu também o Wellington Silva, né, aquele jovem que surgiu no Fluminense com muita categoria e não se firmou, mas fez uma jogada de craque no terceiro gol do Cuiabá. Pedrinho, fala pra gente de Cuiabá 3, Flamengo 0. E o Flamengo cai naquela mesma ladainha que eu falei já do Fluminense aí, né? Que é poupar jogadores. Não tem jeito, você joga assim, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, para começar você já não prende a bola no meio campo, você não tem criatividade, você não tem quase nada. Você vai ter 11 jogadores aguerridos, jogando, dando tudo, suando, mas não vai ter futebol. E o Cuiabá, que não é bobo nem nada, tá aí com 28 pontos já na tabela, só 3 atrás do Flamengo, e 3-0, Matheus Alexandre, Cleison e o Daverson. Muito engraçado o Daverson. Ontem ele ficou mostrando a Taça Libertadores que ele tem tatuado na canela, lá na perna, para dizer, né, que foi gol dele contra o Flamengo. Ele dizem que ele é Vasco, e ele tem essa guerrinha com o Flamengo. Mas a verdade é essa, não tem. Eu vou falar o que num jogo desse? O time do Cuiabá jogou para cima do Flamengo, o Flamengo não retém a bola, sem saída de bola, sem profundidade, sem nada, com um time muito misto, um mistão mesmo. Agora cada um sabe de si, eles têm as prioridades, e ninguém pode contestar. Muitos falam até que está certo, que tem que ganhar a Libertadores mesmo que dá prestígio, dá dinheiro, Copa do Brasil. O Flamengo está em todas essas e vai deixando o Campeonato Brasileiro até, entendeu, chegar aí, já arrumar uma vaga para a próxima Libertadores, ganhando a Libertadores e a Copa do Brasil, e tá tudo certo, fecha a conta e não tem o que fazer. E destaque aí para o Cuiabá, né, que tem um time acertado, não só ganha dentro de casa, como fora também, joga de igual para igual qualquer time hoje do Brasil, claro, com esses mistões aí que estão espalhados aí pelos jogos. Eu, sinceramente, tiro o brilho, eu acho que tiro totalmente o brilho do campeonato, um dos melhores campeonatos do mundo, que é o brasileiro, mas a prioridade é sempre de outros campeonatos em detrimento do nosso Brasileirão. Bom, nós vamos agora falar das divisões aí do futebol do Rio de Janeiro e também do brasileiro envolvendo as equipes menores, já que temos representantes na Série C, Série D, destacando, por exemplo, a goleada, né, da Lusa, a Portuguesa,
se classificou para a próxima fase do Brasileiro da Série D, com direito a goleada sobre o Operário de Várzea Grande. Mas quem fala tudo sobre os clubes de menor investimento é ele, nosso parceiro do site acessocarioca.com.br, Gabriel Andreso. E aí, Gabriel? Alô, Aragão, um grande abraço a você e a todos ligados com a gente, chegando mais uma vez com as notícias do futebol carioca de menor investimento, as informações do site acessocarioca.com.br, trazendo tudo o que rolou nesse final de semana em todas as competições em que há times de menor investimento do Rio de Janeiro. A gente começa falando sobre a Série A2 do estadual, a segundona do Campeonato Carioca, jogos de ida que rolaram na semifinal neste sábado. Olaria e Arte Sul saíram na frente, jogaram em casa e conseguiram vitórias nos seus primeiros confrontos. Na Rua Bariri, o Olaria derrotou o Petrópolis pelo placar de 1-0, gol marcado pelo atacante Davi. O resultado foi uma espécie de revanche para o Azulão, que tinha perdido na quarta-feira para o próprio Petrópolis por 2-1 e viu a equipe adversária comemorar o título da Taça Santos Dumont. Para o jogo de volta, que acontece na quarta-feira, o Olaria precisa de um empate para chegar à grande decisão, mas o Petrópolis também precisa de uma vitória apenas simples, isso porque tem a vantagem no empate na soma dos resultados por ter feito a melhor campanha na primeira fase. A partida acontece no estádio Atílio Marotti, na região serrana, às 15 para as 3 da tarde. Na outra semifinal, situação semelhante. O Arte Sul, dono da casa, também ganhou por 1-0. Gol de pênalti marcado pelo atacante Felipe Augusto. E o cenário também não muda. O tricolor da Dutra joga por um empate na próxima partida, também quarta-feira, também às 15 para as 3 da tarde, só que aí do outro lado está o Sampaio Corrêa, a equipe que vai jogar essa partida de volta dentro dos seus domínios e que precisa de uma vitória simples também para avançar à grande decisão. Os dois jogos da final marcados para os dias 12 e 19 deste mês de agosto, portanto em 2 sábados. Já falando de Série C do estadual, a quintona que terminou neste domingo e com o Zinzani saindo como grande campeão. A equipe repetiu o placar do jogo de ida, mesmo jogando fora de casa, derrotou o São Cristóvão pelo placar de 2-1 e foi de virada, hein? São Cristóvão abriu o placar no primeiro tempo, gol marcado pelo atacante Santos, mas o Zinzani conseguiu a virada já na segunda etapa. Gols de Cauã e Denilson, este último numa cobrança de falta. Portanto, o Zinzani campeão carioca da Série C logo no seu ano de estreia entre os profissionais. Vale lembrar que a equipe jogou ano passado a Série C de juniores e também ganhou, portanto, conquistando títulos aí, uma espécie de dobradinha, né, para a equipe estreante, tanto na base quanto no profissional. Tanto o Zinzani quanto o São Cristóvão estão classificados para a Série B2, a quarta divisão, que já começa no próximo dia 19 de setembro. Agora falando de competições nacionais, na Série D a Portuguesa fez bonito. Depois de perder na ida para o Operário de Várzea Grande do Mato Grosso, deu a volta por cima e virou eliminatória. Jogando no Estádio Luso Brasileiro, em casa no último sábado, a equipe insulana venceu por 4-0 e está classificada para as oitavas de final. A Lusa vai enfrentar o Patrocinense de Minas Gerais, que eliminou o Brasil de Pelotas neste domingo. Jogos, portanto, que começam no próximo final de semana, primeiro jogo em Minas e o segundo daqui a 2 semanas, acontecendo também no Rio de Janeiro, no Estádio Luso Brasileiro. A Lusa, que a gente lembra, tem que ser semifinalista para conseguir o acesso à Série C do Campeonato Nacional. E falando em Série C, o Volta Redonda enfim perdeu a sua invencibilidade na competição. A sua série de 8 jogos sem perder terminou no último sábado à noite. Voltaço foi superado pelo Clube do Remo, em Belém do Pará, pelo placar de 2-1. Ainda assim continua dentro do G8 e terá mais 3 jogos pela frente para ratificar uma dessas posições para conseguir se classificar para a segunda fase. Nessa segunda fase serão 2 grupos de 4 times e os 2 melhores de cada chave chegam às semifinais e estarão garantidos, portanto, na Série B do Brasileirão de 2024. Fica também nossa torcida pelos acessos, como sempre, tanto do Voltaço quanto da Portuguesa. Essas e outras informações você acompanha em acessocarioca.com.br. Valeu, Aragão! Grande abraço! Bom, o destaque do esporte nas cidades nesse final de semana, a gente vai trazer
para Teresópolis, que sediou o Campeonato Brasileiro de Hóquei sobre Patins nas categorias Sub-14, Sub-16 e Sub-19. A gente confere aí imagens, né, da partida, vamos ver até um dos gols da Casa de Portugal de Teresópolis, em cima do Internacional de Regatas de Santos. Foi 3-0 para a CPT, Casa de Portugal, que hoje tem uma parceria com o Teresópolis Hóquei Clube, e essa competição marcou não só uma conquista de um título brasileiro por uma equipe teresopolitana de hóquei depois de alguns anos, como também a reabertura, né, ou melhor, a inauguração. A reabertura não, porque havia uma quadra anteriormente usada pelo hóquei sobre patins, mas nunca houve estrutura para a realização de campeonatos. Agora não, agora a Casa de Portugal de Teresópolis, ela conta com uma quadra coberta, com direito à arquibancada e em condições de sediar competições desse nível. E nós tivemos aí, no Sub-14, o Sport Recife é campeão, Sub-16 a gente viu aí imagens do final da partida da comemoração da Casa de Portugal de Teresópolis, campeã, e o Sub-19, o Inter de Regatas deu troco, ganhou da Casa de Portugal por 6-3 e ficou com o título. Além dessas três equipes, também esteve participando da competição a Casa de Portugal de Petrópolis. Então, parabéns aos organizadores por trazerem de volta esse movimento do hóquei sobre patins a Teresópolis. Parabéns também aí aos demais participantes, a Casa de Portugal de Petrópolis, ao Sport Recife, ao Inter de Regatas lá de Santos, que estão aí trazendo novos talentos para essa modalidade no Brasil. Bom, a gente fala agora dos jogos que vão movimentar o meio de semana para os times do Rio de Janeiro, começando pela Libertadores. Nessa terça-feira, o Fluminense pega o Argentino Júnior, jogo de volta no Maracanã. Lembrando que no jogo de ida foi empate em 1-1. Também nessa terça-feira, a bola rolando para o jogo envolvendo o Internacional, né, de Porto Alegre contra o River Plate. O primeiro jogo não foi bom para o time do Inter, né? O Inter tomou a virada para o River lá na Argentina e agora precisa ganhar por pelo menos um gol no tempo normal para levar para os pênaltis ou por 2 gols para se classificar direto. Na quarta-feira, destaque para Palmeiras e Atlético Mineiro. O Verdão construiu uma boa vantagem fora de casa ao vencer no Mineirão por 1-0 e joga pelo empate no jogo da volta. Quem também joga pelo empate é o Flamengo contra o Olímpia. Mas a verdade é que, apesar de ter ganho no Maracanã por 1-0, o Flamengo vive momentos conturbados e o Olímpia pode se aproveitar disso. O Flamengo é favorito, mas não é uma competição, podemos dizer, que já está decidida a favor do Flamengo. Também aí destacando pela Libertadores no meio de semana, Racing Nacional de Medellín, primeiro jogo 4-2 para o time colombiano. Boca Juniors e Nacional do Uruguai, primeiro jogo 0-0 no Uruguai. Independente Del Valle vai jogar aí também a partida de volta, né, contra um dos times aí que é um dos estreantes, né, da Libertadores e ganhou fora de casa, né, por 1-0. O Deportivo Pereira, que no primeiro jogo venceu o Del Valle por 1-0. Temos ainda, esquecendo aqui entre os brasileiros, né, do Atlético Paranaense, né? O Furacão também joga nessa terça-feira contra o Bolívar. Primeiro jogo lá em La Paz foi 3-1 para o Bolívar. O Atlético Paranaense aí no prejuízo, precisa vencer por 2 gols de diferença para levar para os pênaltis. Quer dizer, a missão do Furacão não é das mais fáceis na Libertadores. Vamos falar de Sul-Americana, que tem o Fogão em campo nessa quarta-feira, né? O Botafogo perdeu, ou melhor, ganhou, né? O Botafogo perdeu nada, o Botafogo não perde há 14 jogos, né? O Fogão ganhou no jogo na semana passada
sobre o Guarani do Paraguai por 2-1, né? Ainda bem que esse programa não é ao vivo, né, gente? Porque às vezes a gente se enrola aqui. Mas foi 2-1 Botafogo em cima do Guarani do Paraguai. E o jogo de volta será nessa quarta-feira em Assunção, no famoso Defensores del Chaco. Botafogo joga pelo empate. Vamos lá aos outros jogos da Sul-Americana. Defensa e Justiça contra Emelec. O time argentino ganhou fora de casa 2-1, joga pelo empate na Argentina. LDU e Nublense, que jogou a primeira fase no grupo do Flamengo. A LDU venceu fora de casa por 1-0, está numa situação boa. O São Paulo vai jogar quinta-feira no Morumbi contra o São Lourenço. São Paulo poupou jogadores no final de semana e acabou perdendo aí para o Galo. O Goiás, numa missão quase impossível, né? Vai jogar no Serra Dourada contra o Estudiantes, mas precisa fazer 3 gols, porque perdeu de 3-0, 3 gols para levar para os pênaltis. Quer dizer, quase impossível a missão do Goiás. O Corinthians joga na terça, na Argentina, contra o News Old Boys. Primeiro jogo 2-1 Corinthians. O Fortaleza, que não vem bem no Campeonato Brasileiro, mas vai bem na Sul-Americana, pega o Libertad do Paraguai no Castelão, venceu por 1-0 fora de casa, joga pelo empate. E num jogo entre clubes brasileiros, favoritismo, do RB Bragantino, que no primeiro jogo arrancou empate em Belo Horizonte em 1-1 contra o América Mineiro. Bom, agora para fechar o programa, a gente fala de Mundial de Futebol Feminino, confirmando os jogos já realizados pelas oitavas de final. A Espanha goleou a Suíça por 5-1 e vai pegar a Holanda, que venceu a África do Sul por 2-0. Esse jogo vai abrir as quartas de final na quinta-feira. O Japão eliminou a Noruega, venceu por 3-1. A Suécia passou pelos Estados Unidos nos pênaltis, depois de 0-0 no tempo normal, venceu por 5-4. A anfitriã Austrália venceu a Dinamarca por 2-0. E a Inglaterra suou para eliminar a Nigéria, depois de 0-0 no tempo normal, ganhando os pênaltis por 4-2. Nessa terça-feira, 2 jogos complementam as quartas de final. A França contra o Marrocos e Colômbia contra a Jamaica, né? Infelizmente, era para ser Colômbia e Brasil, mas faltou aquele golzinho salvador e o Brasil não avançou para as oitavas de final. A gente vai ficando por aqui no programa de hoje, agradecendo a participação do Pedro Paes, do Gabriel Andreso, a nossa equipe técnica e principalmente a você que nos acompanha nos canais e plataformas que transmitem o Esporte Mais. Grande abraço e até a próxima edição. O estacionamento rotativo do Novo Promage vai iniciar sua fase final nesta quinta-feira, dia 27 de julho. Os moradores da cidade que tiverem um veículo com placa de Teresópolis terão desconto de 30% na tarifa de estacionamento da zona comercial do município. Assim, o valor de R$ 2,50 por hora no período de 8h30 da manhã às 6h30 da tarde, de segunda a sábado, para os moradores de Teresópolis será de R$ 1,75 hora. E atenção aqui, lembrando que o período mínimo é de meia hora, com cobrança fracionada e que todas as vagas terão tolerância de cobrança de 15 minutos. E mais importante, não esqueça de instalar no seu celular o aplicativo do Digipare para facilitar os seus pagamentos. Você pode conferir mais informações no site do programa teresópolis.rj.gov.br/novopromage/rotativo. Prefeitura de Teresópolis, trabalhando para você. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, abençoada por Deus. Há 90 anos o Cristo Redentor, de braços abertos sobre nós, renovando todos os dias nossa esperança e nossa fé.
Parabéns, Cristo Redentor. Chegou a nota Terê, isso é bom pra você e pra todo cidadão que tá louco pra ter uma grana na mão. São 400 mil, meu irmão. Agora é nota Terê, se liga cidadão, sua notinha vale um notão. Sua notinha vale um notão. Acesse teresópolis.rj.gov.br/Nota Terê, Prefeitura de Teresópolis.